Você já se perguntou o que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade e talvez a mais importante de todas. Em 1973, um manuscrito foi encontrado em uma biblioteca antiga de Oxford. Diferente de qualquer outro texto religioso ou filosófico, este livro não foi escrito por teólogos ou filósofos, mas por cientistas que dedicaram décadas a um estudo que poucos tiveram coragem de conduzir. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é mais uma teoria New Age, não é religião, não é filosofia abstrata. É algo que as maiores instituições do mundo preferiram manter em silêncio, até agora. Antes de continuar, preciso fazer um alerta. O que vou revelar pode mudar completamente sua visão sobre a vida e a morte. Se você não está preparado para isso, talvez seja melhor parar o vídeo agora. Ainda está aí? Então vamos ao que interessa. O livro foi escrito por um grupo de 12 pesquisadores que se autodenominava O Círculo. Eles vinham de diferentes campos: neurociência, física quântica, medicina e até antropologia. Durante 27 anos, eles documentaram mais de 2.000 casos de experiências de quase morte em 5 continentes. Mas o que torna este estudo diferente de todos os outros já realizados é que eles não se limitaram a entrevistar as pessoas. Eles desenvolveram uma tecnologia capaz de medir e registrar a atividade cerebral, além do que os equipamentos convencionais conseguiam detectar. Desenvolvimento. Parte 1. A descoberta. Tudo começou em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. O Dr. Alexander Heymann, neurocientista alemão que havia se recusado a trabalhar para o regime nazista, fugiu para a Inglaterra, depois de passar anos escondido. Durante seu exílio, ele teve acesso a relatos que muitos médicos de guerra haviam documentado. Soldados que morreram por alguns minutos e retornaram com histórias extraordinárias. Heymann, sendo um cientista rigoroso, inicialmente descartou esses relatos como alucinações causadas pelo trauma, pela falta de oxigênio no cérebro ou pela liberação de químicos durante o processo de morte. Mas havia algo intrigante: a consistência dos relatos, independentemente da nacionalidade, religião ou formação cultural dos soldados. Foi quando ele conheceu a doutora Eleanor Haverfield, física que trabalhava com teorias quânticas emergentes na época. Haverfield propôs algo revolucionário. E se a consciência não fosse apenas um produto do cérebro, mas algo que interage com o cérebro? E se, como sugeriam alguns modelos quânticos primitivos da época, a informação nunca se perdesse realmente no universo? Ao longo dos próximos 5 anos, eles recrutaram outros 10 especialistas e formaram o Círculo. O grupo incluía o Dr. Takahashi, especialista em eletroencefalografia, a doutora Gupta, antropóloga que estudava rituais de morte em diferentes culturas, o Dr. Mbeki, médico que havia testemunhado e documentado dezenas de casos de retorno na África, entre outros. O grupo estabeleceu um protocolo rigoroso. Não fariam especulações, não trariam crenças pessoais para o estudo e, acima de tudo, manteriam uma abordagem científica impecável. Eles sabiam que estavam entrando em um território sensível, onde ciência, religião e filosofia frequentemente se chocavam. Os primeiros anos foram dedicados apenas à coleta de dados. O grupo viajou pelo mundo entrevistando pessoas que haviam sido declaradas clinicamente mortas e retornado. Eles perguntavam, por exemplo: "Você consegue descrever o que sentiu no momento exato em que seu coração parou?" Ou
Durante essa experiência, você tinha noção de que seu corpo físico estava em outro lugar. O que eles descobriram nessa fase inicial foi surpreendente. Em culturas completamente isoladas umas das outras, sem qualquer contato ou influência mútua, os relatos seguiam padrões semelhantes. Não eram apenas os famosos túneis de luz que aparecem na cultura popular, mas sequências específicas de percepções que se repetiam. A grande virada aconteceu em 1952, quando o doutor Takahashi conseguiu desenvolver um equipamento revolucionário. Até então, os eletroencefalogramas convencionais podiam medir apenas a atividade elétrica superficial do cérebro. O novo aparelho, que eles chamaram de monitor de ondas profundas, podia detectar atividades muito mais sutis, em frequências que os equipamentos normais não captavam. O primeiro teste bem-sucedido desse equipamento foi realizado em um hospital em Genebra, com um paciente terminal que havia dado consentimento para o experimento. O que os monitores registraram nas horas finais e nos momentos imediatamente após a morte clínica do paciente deixou toda a equipe em silêncio por quase 1 hora. Ao contrário do que se esperava, uma diminuição gradual seguida de cessação completa da atividade cerebral. O que eles viram foi uma explosão de atividade em determinadas partes do cérebro, seguida por um padrão rítmico altamente organizado, que persistiu por aproximadamente 8 minutos e 40 segundos após a morte clínica. Quando conseguiram entrevistar pessoas que haviam passado por experiências de quase morte, enquanto estavam conectadas ao monitor de ondas profundas, a correlação entre os padrões registrados e as experiências relatadas era impossível de ignorar. A ciência estava, pela primeira vez, conseguindo medir o que acontece com a consciência durante e após a morte clínica. Desenvolvimento, parte 2. As revelações fundamentais. Durante os próximos 20 anos, o Círculo refinou seus métodos e expandiu sua pesquisa. Eles conseguiram documentar casos em 72 países e em praticamente todas as grandes culturas e religiões do mundo. O padrão universal que emergiu desse estudo monumental pode ser dividido em 5 grandes descobertas. A primeira descoberta, que eles chamaram de a expansão, refere-se ao fenômeno que ocorre nos primeiros momentos após a morte clínica. De acordo com os dados coletados pelo monitor de ondas profundas, a atividade neural não cessa imediatamente. Ela se transforma. Há uma liberação massiva de uma combinação específica de compostos no cérebro, incluindo DMT, de metiltriptamina, mas em quantidades e padrões diferentes dos que ocorrem em estados meditativos profundos ou em experiências psicodélicas. Esta liberação coincide com relatos consistentes de uma expansão súbita da percepção. Como descreveu um dos participantes do estudo, foi como se toda a minha vida eu estivesse olhando o mundo através de um canudinho. E, de repente, o canudinho foi removido e eu podia ver em todas as direções simultaneamente. O Dr. Heyman propôs que o cérebro humano normalmente filtra a maior parte da realidade para nos permitir funcionar no mundo físico. O que chamamos de consciência normal seria, na verdade, uma versão extremamente limitada da consciência real. No momento da morte, esses filtros começam a se dissolver, permitindo uma percepção muito mais ampla. A segunda descoberta foi nomeada a decodificação. Os pesquisadores notaram que, após a fase inicial de expansão, há um período em que a pessoa falecida parece decodificar sua própria vida. Isso corresponde aos famosos relatos de revisão da vida, mas com uma diferença fundamental. Não é apenas
uma recordação passiva de memórias. Os dados do monitor de ondas profundas revelaram que, nesta fase, áreas do cérebro relacionadas à empatia e à percepção social são extremamente ativadas, sugerindo que a pessoa não está apenas revendo suas experiências, mas também compreendendo profundamente o impacto que suas ações tiveram sobre os outros. Um dos participantes da pesquisa relatou: "Eu não apenas revivia momentos da minha vida, eu os experimentava do ponto de vista de todas as pessoas envolvidas. Senti a dor que causei, a alegria que proporcionei. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse vendo a tapeçaria completa da minha existência." A terceira descoberta foi chamada de a conexão. Em aproximadamente 83% dos casos estudados, as pessoas relataram um momento em que se sentiram profundamente conectadas a tudo o que existe. Os pesquisadores detectaram nesse estágio um padrão cerebral que eles nunca haviam visto antes, uma sincronização quase perfeita entre diferentes regiões do cérebro que normalmente não trabalham juntas. A doutora Haverfield propôs que esse momento representa a integração da consciência individual com um campo maior de consciência. Do ponto de vista da física quântica, ela sugeriu que a consciência humana pode ser uma expressão localizada de um campo quântico universal de informação e que, na morte, a gota se reintegra ao oceano. Como explicou um participante, não havia mais separação entre eu e o resto do universo. Eu era tudo e tudo era eu. Mas, paradoxalmente, eu ainda mantinha um senso de identidade, apenas expandido para incluir, bem, tudo. A quarta descoberta, a navegação, foi uma das mais surpreendentes. Os dados coletados indicaram que, após a fase de conexão, a consciência parece desenvolver a capacidade de se mover ou navegar intencionalmente através deste estado expandido. O monitor de ondas profundas registrou padrões que sugeriam uma atividade de orientação ou direcionamento, que não era aleatória, mas deliberada. Isso correspondia aos relatos de pessoas que descreviam como, nesta fase, conseguiam escolher para onde direcionar sua atenção ou presença. Alguns falavam de encontros com entes queridos que haviam falecido anteriormente, outros de acessar diferentes níveis ou dimensões da realidade. Era como aprender a nadar em um oceano infinito de consciência, descreveu um participante. No início, eu apenas flutuava, levado pelas correntes. Mas então, de alguma forma, aprendi a me direcionar, a fazer escolhas sobre para onde e como mover minha consciência. A quinta e última grande descoberta foi nomeada a continuidade. Contrariando a visão científica predominante de que a morte representa o fim absoluto da consciência, os dados coletados pelo Círculo sugeriram fortemente que a consciência não se extingue, mas se transforma. Em casos onde foi possível monitorar a atividade cerebral por períodos mais longos, após a morte clínica, o monitor de ondas profundas continuou a registrar padrões organizados e complexos que gradualmente se transformavam em algo diferentes dos padrões cerebrais conhecidos. A doutora Gupta, combinando esses dados com seu conhecimento antropológico, propôs que as diversas tradições espirituais ao redor do mundo, apesar de suas diferenças superficiais, estavam tentando descrever aspectos deste mesmo processo fundamental. O que encontramos, escreveu ela em uma das seções mais profundas do manuscrito, é que a morte não é o fim da história, mas uma mudança de capítulo. A consciência continua, mas de uma forma que nossos cérebros encarnados dificilmente conseguem compreender completamente.
Desenvolvimento. Parte 3. O mapa da jornada. Baseado nos milhares de relatos coletados e nos dados do monitor de ondas profundas, o Círculo conseguiu mapear o que chamaram de a Grande Travessia, a jornada da consciência após a morte física. Esse mapa, detalhado no manuscrito, descreve 7 estágios distintos. O primeiro estágio é o desprendimento, que ocorre nos momentos imediatamente após a morte clínica. A pessoa, geralmente, relata uma sensação de flutuar acima do próprio corpo, frequentemente observando as tentativas de ressuscitação ou as reações dos presentes. Os dados do monitor mostravam um padrão específico que os pesquisadores associaram à desidentificação com o corpo físico. Muitos relataram uma sensação inicial de confusão, seguida por uma clareza surpreendente. Eu estava plenamente consciente, mais consciente do que jamais estive na vida, relatou um participante. Eu sabia que meu corpo havia morrido, mas eu estava mais vivo do que nunca. O segundo estágio é a transição, geralmente caracterizado pelo famoso túnel ou corredor de luz. Os pesquisadores notaram que essa experiência parecia representar uma mudança na frequência vibracional da consciência, permitindo a passagem para um estado diferente de existência. A doutora Haverfield comparou isso à passagem de um estado quântico para outro, enquanto o Dr. Takahashi observou semelhanças com os estados cerebrais profundos alcançados por monges Zen durante meditações de longa duração. A melhor maneira de descrever é como uma frequência aumentando, relatou um participante. Era como se eu estivesse sintonizando em uma estação de rádio diferente, mas a estação era um nível completamente novo de realidade. O terceiro estágio, recepção, envolve o encontro com presenças que muitos descreveram como seres de luz, anjos, guias ou entes queridos falecidos. Os pesquisadores observaram que, embora os símbolos e interpretações variassem de acordo com o contexto cultural, a experiência fundamental de ser recebido e guiado era quase universal. O monitor de ondas profundas registrou, nesta fase, uma intensa ativação das áreas cerebrais, associadas ao reconhecimento facial e ao processamento emocional de conexões sociais, sugerindo que esses encontros, sejam quais forem suas naturezas últimas, são experimentados como profundamente reais. Minha avó estava lá, exatamente como eu a lembrava, mas também mais, relatou um participante. Era como se eu estivesse vendo sua essência verdadeira pela primeira vez, não apenas sua aparência física. O quarto estágio é a revisão da vida, um processo profundo e multidimensional que vai muito além de simples memórias. Os dados mostraram uma sincronização incomum entre as regiões do cérebro responsáveis pela memória, emoção e empatia. Não é um julgamento externo, esclareceu o Dr. Hyman. É uma compreensão profunda das consequências de cada ação, pensamento e escolha, não apenas para si mesmo, mas para todos os envolvidos. Muitos relataram que esta revisão não ocorria de forma linear ou cronológica, mas sim organizada em torno de temas ou lições importantes. Foram mostrados a mim os padrões da minha vida, disse um participante. Eu pude ver como determinadas escolhas se repetiram e criaram resultados semelhantes. O quinto estágio, chamado de integração, é quando a consciência parece se fundir com uma realidade maior, mantendo paradoxalmente sua identidade individual. Os pesquisadores compararam isso ao comportamento de sistemas quânticos entrelaçados, onde partículas separadas por grandes distâncias continuam a funcionar como um único sistema. É como ser uma onda que reconhece que também é o oceano, descreveu poeticamente um participante,
Você não deixa de ser você mesmo, mas compreende que você mesmo é muito mais vasto do que imaginava. O sexto estágio, escolha, foi particularmente intrigante para os pesquisadores. Uma proporção significativa de participantes relatou um momento em que lhes foi apresentada uma escolha: continuar a jornada ou retornar ao corpo físico. O Dr. Mbeki observou que esse estágio muitas vezes coincidia com o momento em que os pacientes em parada cardíaca são ressuscitados com sucesso. Os dados do monitor mostraram atividade em regiões cerebrais associadas à tomada de decisão e ao livre-arbítrio. Não foi dito com palavras, mas eu compreendi claramente, relatou um participante. Eu podia continuar ou voltar. Havia trabalho inacabado. Então, escolhi voltar. O sétimo e último estágio, chamado de transcendência, só foi relatado por aqueles que tiveram experiências de quase morte excepcionalmente longas ou profundas. Neste estágio, a consciência parece transcender completamente as limitações de tempo e espaço, acessando o que muitos descreveram como um conhecimento universal, ou biblioteca cósmica. O monitor registrou, nestes raros casos, um padrão cerebral completamente único, que os pesquisadores não conseguiram comparar com qualquer estado conhecido. Parecia que o cérebro estava operando em uma dimensão completamente diferente, observou o Dr. Takahashi. Eu tive acesso a tudo, relatou um dos poucos participantes que experimentaram este estágio. Não há palavras adequadas. Era como se todas as perguntas pudessem ser respondidas, todas as possibilidades pudessem ser exploradas, e eu existisse simultaneamente em todos os tempos e lugares. Desenvolvimento. Parte 4. O conhecimento proibido. Por que você nunca ouviu falar deste estudo monumental? Por que este conhecimento não está nos livros de texto de medicina ou neurociência? O manuscrito aborda diretamente estas questões em um capítulo intitulado As Forças da Inércia. De acordo com os registros do grupo, quando começaram a publicar seus resultados preliminares no início dos anos 1950, foram recebidos com um misto de descrença, ridículo e, em alguns casos, hostilidade aberta. A comunidade científica da época, firmemente ancorada no paradigma materialista, rejeitou suas descobertas como metodologicamente falhas ou produto de auto-engano. Algumas publicações acadêmicas se recusaram a revisar seus artigos, enquanto outras publicaram críticas severas sem sequer examinar os dados originais. Mais preocupante, porém, foi a reação de certas instituições religiosas e políticas. Enquanto alguns líderes religiosos progressistas se mostraram abertos às descobertas, vendo-as como uma validação científica de verdades espirituais antigas, outros perceberam uma ameaça ao seu monopólio sobre as questões do além-vida. Nem a ciência materialista nem a religião dogmática estavam preparadas para nossas descobertas, escreveu a Dra. Haverfield. Ambas tinham muito a perder se a verdadeira natureza da consciência e da morte fosse amplamente compreendida. Em 1962, após uma série de eventos perturbadores que incluíram o roubo de equipamentos, ameaças pessoais e até mesmo um incêndio suspeito no laboratório principal em Zurique, o grupo decidiu continuar suas pesquisas em segredo. Foi nesse período que eles adotaram oficialmente o nome O Círculo e estabeleceram um rigoroso protocolo de segurança. Os dados foram distribuídos entre os membros, com cada um guardando apenas uma parte das descobertas. Eles comunicavam-se por meio de um elaborado sistema de códigos e reuniam-se apenas em locais seguros e previamente acordados. Durante os 11 anos seguintes,
continuaram a refinar suas descobertas longe dos olhos do público. Foi apenas em 1973, quando o último membro sobrevivente do grupo original, a doutora Eleanor Haverfield, percebeu que estava morrendo, que o manuscrito completo foi compilado e depositado secretamente na Biblioteca Bodleian, em Oxford. Em suas páginas finais, o manuscrito contém o que o Círculo chamou de As Implicações, uma análise das profundas consequências que suas descobertas poderiam ter para a humanidade se fossem amplamente compreendidas e aceitas. A primeira implicação diz respeito à forma como vivemos. Saber que a consciência continua após a morte e que experimentaremos as consequências completas de nossas ações, não apenas para nós mesmos, mas para todos os afetados por elas. Transformaria fundamentalmente a ética humana, escreveu o Dr. Hyman, não por medo de punição divina, mas por uma compreensão direta da interconexão de todas as coisas. A segunda implicação refere-se ao medo da morte, o terror existencial que impulsiona tantos comportamentos destrutivos, desde o consumismo desenfreado até a busca por poder a qualquer custo, seria substancialmente reduzido, argumentou a doutora Gupta. A morte seria compreendida não como um fim, mas como uma transição para um estado mais expandido de ser. A terceira implicação aborda a unidade da experiência humana. Nossos dados mostram claramente que, independentemente de cultura, religião ou crença pessoal, todos os seres humanos passam por um processo fundamentalmente semelhante após a morte, destacou o Dr. Mbeki. Isso poderia ajudar a transcender as divisões artificiais que tanto sofrimento causam. A quarta, e talvez mais profunda implicação, diz respeito à natureza da realidade e da consciência. O que descobrimos sugere que a consciência não é um produto do cérebro, mas algo muito mais fundamental, escreveu a doutora Haverfield. O cérebro parece funcionar mais como um receptor ou interface para a consciência, não como seu gerador. Isso alinha-se com certas interpretações da física quântica, que propõem a consciência como um aspecto fundamental da realidade. O manuscrito conclui com um apelo às gerações futuras. Não entregamos este conhecimento ao mundo de nosso tempo porque ele não estava pronto. Talvez o seu esteja. Se estas páginas chegarem às suas mãos, considere cuidadosamente como compartilhar o que aprendeu. A verdade sobre a morte tem o poder de transformar como vivemos. Use-a com sabedoria. Conclusão: a verdade revelada. Então, o que realmente acontece quando morremos? Segundo este manuscrito extraordinário, a resposta é tão profunda quanto inesperada. A morte não é um fim, mas uma transformação. A consciência, liberada das limitações do cérebro físico, expande-se e acessa dimensões da realidade que normalmente estão além da nossa percepção. Experimentamos uma revisão completa e multidimensional de nossas vidas, não como um julgamento externo, mas como um processo de compreensão e integração. Somos recebidos e guiados por presenças que reconhecemos como familiares ou seres de luz, dependendo do nosso contexto cultural. Experimentamos uma conexão profunda com tudo o que existe, reconhecendo nossa unidade fundamental com o todo, enquanto mantemos nossa identidade individual. A jornada continua para estados cada vez mais expansivos de consciência, transcendendo eventualmente os conceitos de tempo e espaço, como os conhecemos. E, em alguns casos, podemos escolher retornar, talvez para completar trabalho inacabado, talvez para compartilhar um vislumbre dessa realidade maior com um mundo que ainda teme a morte.
não vamos para lugar nenhum. Nossa consciência se expande e finalmente consegue perceber a totalidade de uma realidade que sempre esteve lá. É como se durante toda a vida estivéssemos assistindo apenas a um canal de uma TV com infinitos canais. E na morte, finalmente tivéssemos acesso a todos eles simultaneamente. E o mais interessante, segundo os pesquisadores, essa expansão não é o fim da jornada, mas o início de uma muito maior. As memórias, os relacionamentos, até mesmo os aprendizados desta vida continuam conosco, mas de uma forma mais integrada e compreensiva. Por que você acha que esse conhecimento não está em todos os livros de ciência? Por que não é ensinado nas escolas? A resposta é tão antiga quanto a humanidade. O conhecimento é poder. E alguns poderes são guardados por aqueles que não querem que a humanidade avance rápido demais. Mas a verdade sempre encontra um caminho. E hoje ela chegou até você. O que você acha? Isso mudaria a forma como vivemos se fosse amplamente conhecido? Há mais coisas que não mencionei sobre este manuscrito, mas só posso revelar dependendo do interesse de vocês. Deixe nos comentários o que você achou e se quer saber mais sobre as descobertas deste grupo extraordinário. Se este vídeo te fez pensar, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever para mais conteúdos que desafiam o que achamos que sabemos sobre a realidade. Até o próximo vídeo!